Portanto, boa noite. A ADCAP tem o prazer de apresentar uma palestra aberta, por Zoom, pelo professor Dr. José Carlos Quaresma, professor auxiliar na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e vice-presidente da SECA, sobre o projeto TAB-MIR, o despontar, finalmente, da estratigrafia de Miróbriga até cerca de 550 d.C. Ele enviou-nos um resumo da sua palestra que vou ler rapidamente. Miróbriga é um sítio arqueológico conhecido, junto a Santiago do Cacém, nascido ainda na pré-história recente, configurado como povoado sidérico de influência céltica. É sobretudo a sua vivência como cidade romana que tem centrado as investigações científicas, começadas nos finais do século XVIII e intensificadas ao longo do século XX. O projeto TAB-MIR, iniciado em 2016, numa parceria entre a Universidade Nova de Lisboa, a DGP Alentejo e o município de Santiago de Cacém, procura analisar a cidade no seu todo, dando um particular destaque ao seu setor comercial e à cultura material do sítio. Os resultados estratigráficos mais recentes permitiram validar a ocupação de setores do sítio até a primeira metade do século VI d.C., bem como constatar a existência de um urbanismo tardo-republicano em torno ao século I a.C. O autor da nossa palestra de hoje, professor José Carlos Quaresma, é professor auxiliar na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, vice-presidente da SECA, que significa Sociedade de Estudios de la Cerâmica Antigua em Espanha, e avaliador da European Science Foundation. Possui mais de uma centena de trabalhos publicados, sobretudo na área da ceramologia, economia antiga e relações comerciais de época imperial e tardo-antiga, tanto na área atlântica peninsular como no Mediterrâneo Ocidental. Tem desenvolvido investigação em Portugal, Espanha, França e atualmente a Itália, onde se centra no estudo estratigráfico do desenvolvimento morfológico de terra sigilata fossense tardia entre finais do século V e o século VI d.C. Muito obrigado, caro colega, e estamos na atenção do que nos vai dizer. Vou fechar o meu microfone e peço às pessoas para o fazerem também. Bom, obrigado a todos, obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui convosco. O professor Dr. Oliveira Jorge, em primeiro, né, a Naval, não é? Estou a ver aqui na guia de cidadão Estevão, conheço bem, o António Silva, do Porto, há aqui pessoas que conheço bem, outras não. Estou a ver também aqui um ou outro aluno da FCSH, de licenciatura e de estudos graduados. Estava também aqui a Manuela Deus, da Direção Regional, né? Tem estado com a Miróbriga, já dissemos aqui ao lado no início. Bom, eu vou partilhar também aqui um PowerPoint. Eu não sei exatamente como é que costumam fazer, mas pode ser uma conversa livre, se alguém quiser interromper para fazer perguntas, da minha parte, não é assim um problema, não é? Eu vou partilhar o PowerPoint. Não sei se estão a ver. Sim. Não sei se devo aumentar para ecrã total. Sim. Estão a vê-lo? Perfeitamente. Sim. Bom, isto é uma apresentação sobre, enfim, o projeto, sobre o sítio também, não é? Uma visão genérica do sítio, um pouco também pensar em pessoas que possam ser de Romano, não ser de Romanos, estão mais ou menos familiarizadas com o Instituto Arqueológico, com a investigação, o sítio com investigação já de longa data, que tem, enfim, um projeto liderado por mim, portanto, tem dupla, digamos, faceta, porque há um outro projeto em parceria também com o equipe alemã, de Felix Tasten, mais ligado à geofísica e estudos também do território. Então, assim, digamos, quase na última década, retomámos de uma maneira um bocadinho contínua, não é? Investigação sobre o sítio arqueológico e tem vindo a ser uma surpresa para o conhecimento de Miróbriga. A ideia era estudar, no caso deste primeiro projeto do TABMIR, assim, a área comercial, enfim, depois também desenvolver outro tipo de estudos sobre a praticidade, a nível urbanístico, sermológico, portanto, uma visão integral da cidade.
embora as escavações incidissem na sua área comercial. E, na verdade, tem vindo a ser uma surpresa, porque temos vindo a detectar sistematicamente no interior das estruturas, não as ocupações romanas, mas ocupações da época visigótica, não é? E, finalmente, elas estão a aparecer, porque sabíamos que estava lá a gente, os materiais das escavações antigas. Fazendo uma pequena introdução sobre Miróbriga, para os que estejam menos familiarizados, é um topónimo conhecido desde há muito, ele está referido pelas fontes clássicas. Plínio Velho, na Lusitânia, fala do ópio stipendiário, não é? Chamado Miróbriga, que está aqui na costa lusitânia, está na área céltica. Sabemos perfeitamente que será uma cidade, provavelmente estas ruínas que estão junto a Santiago do Cacém serão a Miróbriga. Se pensa, não há uma total comprovação epigráfica, já falamos aqui disto, mas digamos que 99,9% de certeza, não faz muito sentido que seja um outro sítio. Portanto, esta Miróbriga dos Célticos tem um topónimo indígena, de origem indo-europeia, não é? Muito claro. Arqueologicamente, nós percebemos que as ruínas de Santiago do Cacém, Castelo Velho, ou São Salgados, como podem ser conhecidos, têm uma ocupação pré-histórica, não é? Há materiais pré-históricos das escavações antigas recolhidas. Há depois, sobretudo, uma ocupação sidérica muito importante. Pode recuar ao bronze final, pelos dados da equipa americana que esteve lá há 40 anos. Enfim, há um povoado de sidérica, que depois se expande para uma grande cidade romana e que dura até ao início do período visigótico, não é? A primeira fase do período visigótico, morrendo nessa altura, como um bocadinho mais tarde vai ter outra cidade indiana, como é Conímbriga, que acabam por ser as cidades melhor conhecidas exatamente como um dia se calhar também virá a ser a Maia, onde tiveram muito mais escavações, não é? São cidades romanas que faliram, ao contrário da maior parte delas, continuam cidades até hoje, e por isso conhecê-las pior, não é? Lisboa, Beja, Porto, na verdade são muito menos conhecidas do que gostaríamos por serem cidades ao longo do tempo, nunca deixaram de ser até hoje. Estas cidades mais pequenas, algumas delas faliram no período tardo-antigo, alto-medieval, e tornaram-se bons sítios arqueológicos para conhecer aspectos da romanidade. Mas, na verdade, falamos de pequenas cidades, quando falamos de uma cidade como Conímbriga, e sobretudo até Miróbriga, que é mais pequena. Esta Miróbriga, portanto, tem uma ocupação sidérica importante, e tem um conjunto epigráfico que aponta também, provavelmente para ser realmente ali aquela Miróbriga que toda a gente pensa. Temos uma epígrafe descoberta até pelo Fernando de Almeida, nos anos 60, que fala-nos de um Caios Pórcios Severos Mirobrigenses Célticos, muitas vezes indicar a origem, até era mais sinal de estar longe do seu território do que estar nele, mas também não é proibitivo que o seja. Esta epígrafe foi encontrada a 4 km apenas de Miróbriga, mas enfim, provavelmente será até um indicador, provavelmente ali a Miróbriga dos Célticos. Enfim, há outros dados, sobretudo o segundo caso, que fala de um únviro, de um MFM, que se pensa que seja o município Flávio Mirobrigense. Não há uma certeza absoluta, mas também não para os epígrafes não há muito outras hipóteses de desenvolvimento para esta epígrafe. Enfim, sabemos que por outros dados estão na tribo Quirina, que bate certo, com promoção Flávia, tinha seguramente uma estrutura administrativa, além desta gente, tem a ordem dos Curiões, não é? Expandidíssimos Ordem. Enfim, tem magistrados, como no último caso epigráfico que aqui está. Muito seguramente, Miróbriga será ali. Enfim, haveria uma outra hipótese, Sines, que não se conhece o nome, mas também trata de um fórum romano. Tem uma área industrial importante, um pouco mais se conhece, mas provavelmente Sines será um vicus cujo nome não conhecemos, no território da Civitas Miróbriga. O professor Jorge Alarcão fez, eu não sei se veio o meu cursor, enquanto se eu viajar com eles estão a ver um cursor. Estes territórios das Civitates são hipotéticos, né? O Jorge Alarcão, nos seus trabalhos monumentais dos anos 70, 80, lançou estas hipóteses, 70, 80, 90, não é? Bom, e ainda hoje ele está a publicar coisas muito, muito importantes, não é? Mas esta hipótese dos territórios das Civitates, que são, na maior parte deles, hipotéticos, não é? Para a Lusitânia, coloca Miróbriga como uma hipótese possível, não é? De ir até ao Sado, depois ter uma franja sul a algures
Síritas de Arandis, não é? A norte de Salácia. Enfim, poderá ser algo parecido com isto no território de uma Síritas, não é? Isto é importante, porque depois vamos retomar um bocadinho este raciocínio para ver muito brevemente só uma chamada de atenção ao projeto de João do Félix Taschen, que está também um pouco o território e pensa-se um bocado o que é que será o território de Miróbriga, não é? Em época romana. Miróbriga, por ser conhecida pelas fontes, chamou a atenção desde muito cedo dos especialistas, não é? Os humanistas já lá estão, a fazer recolhas, como era Trezende, e as escavações vão começar no final do 18, início do 19, com o Frei Manuel Lucenaco de Vilas Boas, não é? Trabalhava no Alentejo, e que vai iniciar as primeiras escavações, das quais não temos registros, mas quando o Leite Vasconcelos faz um passeio arqueológico na então extremadura transtagana, no litoral alentejano, ele desenha Miróbriga em 1914 com este cabeço que hoje vemos, sim, até já um bocadinho mais escavado do que esta fotografia, que já tem alguns 30 anos. Vemos o cabeço que tem o fórum e o povoado indígena ainda completamente virgem, não é? De vegetação e de ruínas, não é? Pouco se via. Mas, curiosamente, do pouco que se vê de todo este cabeço, não é? Em 1914, as escavações ainda tinham sido muito poucas, tudo leva a crer que foi Manuel do Cenáculo de Vilas Boas que tenha incidido na fiada de lojas que nós vamos ver aqui e que iremos falar novamente. Esta fiada que aqui está só me faz pensar que seja esta fiada de loja, da loja 1 a 10, que nós temos hoje numerados, são as várias tabernas que aqui estão junto ao fórum. Então já terá feito alguma incidência com as suas escavações, das quais não há registros, não é? Bom, mas no início do século XX, Miróbriga está muito, muito pouco escavada, não é? Temos aqui o povoado quase todo aqui por escavar, com muito pouco visível, não é? A capela de São Brás, que está aqui, é aqui este pontozinho desenhado. Bom, e o século XX vai ser o século de grandes campanhas de trabalho em Miróbriga, trabalho de escavação, trabalho de restauro, que vai ser muito importante para o Fernando de Almeida. Bom, e aí vai, digamos, nascer um sítio monumental, não é? Sobretudo para a época romana, não é? Era um grande interesse para estes investigadores. Foi Manuel Gustavo de Vilas Boas está ali à esquerda. Depois, no século XX, dos anos 30 e 40, um outro erudito local vai fazer, o João Alberto Cruz e Silva vai fazer escavações já intensas também na área do Fórum, Termas, ali no cabeça central. Bom, e na década de 60, vai haver aqui uma pequena escavação da Costa Artur com o Afonso do Passo nos anos 50, mas muito curta, e até tem uma publicação com alguma fotografia visível. Nos anos, sobretudo, 60, um dos principais arqueólogos portugueses para o mundo romano, o Dom Fernando Almeida, né, trabalhava no Faculdade de Letras de Lisboa, no Museu Nacional de Arqueologia, né, tem um percurso muito importante, o terceiro quartel do século XX. Vai fazer trabalhos muito importantes em Egitânia, por exemplo, Troia, não é? E Miróbriga vai ser um sítio de eleição para este investigador, que vai escavar muito do que nós vemos hoje e vai fazer restauros importantes, não é? Também, não é? Aquilo que nós podemos ver hoje. Portanto, tem uma marca profunda no sítio arqueológico. Bom, e estes três arqueólogos, não é? Vão também deixar uma marca em grande parte da ausência metodológica, não é? A maior parte do que nós temos hoje de Miróbriga não tem registro estratigráfico, né? Temos muitos materiais, só sabemos que são de Miróbriga, não é? Não sabemos de onde vem, nem sequer do setor, não é? Bom, e a Miróbriga que nós vemos hoje é um resultado do trabalho desta gente, não é? As melhores termas conservadas, não é? Como nós estamos a ver aqui na terceira imagem. O fórum com um grande restauro na área do Templo Central, que se deve muito ao Fernando de Almeida, não é? O fórum do Templo Central estava conservado na sua base, ele vai restaurá-lo para uma certa altimetria, com colunas que sabemos que vieram das termas. Portanto, ele vai deixar uma marca muito, muito grande. Os anos 80 vão ser uma viragem, como é muito da arqueologia portuguesa, com a democracia, uma viragem metodológica também no sítio. Primeiro com o trabalho luso-americano, de Missouri, nos anos 80,
vai ter uma monografia, uma série de artigos, uma monografia importante de William Beers. Não foi totalmente publicado o trabalho desta equipa americana. A parte das termas e do hipódromo vai ser publicada pelo William Beers em 88. E depois, nos anos 90 a 2000, há um trabalho muito importante, durante cerca de 20 anos de coordenação pela tutela e através da Filomena Barata, não é? Que também deixou uma marca importante de escavações, de restauro, mas agora já com metodologias, não é? Avançadas, não é? De registro e também de restauro. Não um restauro tão abusivo como já achamos foi o do Fernando Almeida, não é? Que é uma certa vertente literária, e a partir daqui passou-se a restaurar apenas às cotas remanescentes, não é? Enfim, e com isto foram nascendo outros trabalhos. Eu ocupei na equipa da Filomena, não é? Comecei a fazer muitos estudos ceramológicos, não é? A partir das escavações dela também, estudando materiais antigos. E nos anos 2000 tivemos o primeiro projeto, entre 2005 e 2010, sensivelmente, o primeiro projeto do Félix Taxa, que deu também uma monografia, não é? Com algumas escavações, com geofísica, que deu também um avanço importante para o conhecimento do sítio arqueológico. Esta é a monografia de 2018 que ele publicou. Ele, neste momento, tem também um projeto comigo, o Geomir, que iremos falar muito brevemente, novamente, desenvolvimento de geofísica da cidade, mas também do território. Bom, se vimos em 1914 aquele cabeço quase sem nada para ver, Miróbriga, depois de todos estes arqueólogos, não é? Mas em muito, aqueles primeiros três, sem dúvida, e em muito o Fernando Almeida, temos uma planta muito mais desenvolvida, com um fórum que arrasou quase totalmente o povoado central, Sidérico, não é? Deixando aqui um bocadinho do bairro indígena visível, um bocadinho como aconteceu em Coimbra, não é? Uma extensa área comercial, há muitas lojas, algumas ainda por tratar, a nível de escavação e de geofísica, não é? Mas temos uma grande quantidade de lojas, temos aqui só 3 fiadas logo aqui, bastante visíveis. Uma área habitacional muito heterogénea. Miróbriga não tem uma muralha, não tem necrópole conhecida ainda, e tem uma ocupação heterogénea, não tem uma mancha homogénea de ocupação. Vai havendo estruturas um bocadinho espaçadas por vezes. Bom, mas tem uma área habitacional importante, naquilo que será o Tecúmenos, este a oeste. Por estar adaptada à topografia indígena, não tem um carro de Tecúmenos, enfim, ortogonal, como seria mais típico de uma cidade romana fundada de raiz, não é? Portanto, aqui há uma adaptação do urbanismo romano às condições do sítio, não é? Eles optaram por romanizar um povoado indígena e transformá-lo numa cidade. Bom, vai ter também as termas romanas melhor conservadas de Portugal, não é? São 2 edifícios acoplados emblemáticos, não é? Uma ponte, bom, e uma série de estruturas habitacionais que vão sendo escavadas. O Félix Tacher escavou todo este bairro, portanto, um geofísico que depois escavou. Escavou uma vila, uma casa que começou a ser escavada por Fernando Almeida, a chamada Vila de Periquito, nesta zona. Temos aqui ainda uma mancha importante de ocupação por perceber de uma cidade que teria andado uns 10, 14 hectares, não é? É difícil, por não ter uma muralha, é mais difícil de perceber onde começa e acaba a Miróbriga, não é? Bom, e a meio quilómetro, com uma dimensão tremenda, um hipódromo, um circo, de 300 metros de comprimento. Podemos ver o tamanho do hipódromo, apesar de não ser muito monumental, é uma estrutura relativamente precária, mas é de uma magnitude fantástica por comparação com a cidade, não é? 300 metros de comprimento, não é? Cerca de meio quilómetro de distância, mais de meio quilómetro de distância, faz deste hipódromo suburbano uma estrutura emblemática, é um dos 3 conhecidos em Portugal, e logo por aí é de uma importância científica enorme. Muito rapidamente, os trabalhos do Félix Taschner, agora mais recentes, o projeto Geomir, que se acoplou ao nosso TADMIR. Temos então desenvolvido geofísica, através sobretudo desta equipa alemã, do seu know-how, não é? Esta aqui é uma pequena imagem do que ele fez a completar os trabalhos de geofísica dentro da cidade, mas fez também geofísica para conhecermos um pouco melhor o hipódromo, não é? Deu alguns dados importantes, deviam ter havido realmente algumas bancadas em pedra, ao contrário do que se pensava. Nós apresentámos até estes dados com a Filomena Barata, recentemente num congresso em Lisboa. Basicamente o hipódromo de Miróbriga, ele está cortado pela Estrada Nacional que ali
ali passa, o Cruz ainda escavou um pouco desta área monumental, temos aqui toda a área de corrida, provavelmente teria estruturas em madeira para as bancadas, com a geofísica do Félix Sacha, parece haver aqui possibilidade de haver também bancadas em pedra. Ele também já está conhecido pelo Cruz e Silva, não é? Que faz as primeiras escavações e uma primeira planta. O Fernando Almeida faz uma nova planta e depois a equipa americana volta a fazer, aliás, isto por ordem. Esta é a planta do Fernando Almeida e esta é da equipa americana, a que está aqui a meio. Uma estrutura muito grande, comparável com outros hipódromos a nível de tamanho. Conhecemos a Península Ibérica, também, Mérida, na área, na área oriental da Península Ibérica igualmente. Bem, no caso da Lusitânia, conhecemos apenas a Spina, um pouco da Spina no Recio em Lisboa, conhecemos um dado epigráfico em Balsa, e este é um dos três que nós conhecemos na Lusitânia e sendo o melhor conhecido, do ponto de vista arqueológico. Bom, Miróbriga é então um pequeno povoado indígena que vai ser amplamente romanizado e transformado numa cidade, não é? Romana, e os estudos que eu fiz a partir dos anos 90, 2000 para a Terra Sigilata, mesmo para as escavações antigas, com um volume de 5.000 fragmentos, já permitiam também ver realmente que havia aqui, como em muitos locais da Lusitânia, que é na própria Augusta Emérita, uma raridade de importações de sigilata itálica, portanto, na primeira metade do século I, portanto, uma romanização muito suave, e depois a grande romanização em muitos locais da Lusitânia, não, mesmo na capital, é claramente da segunda metade do século I depois de Cristo, Cláudio Nordoniano, Flávio, não é? É impossível pensar que haja uma grande romanização sem eles estarem a consumir sigilado, de comer e a beber também já a romana, não é? Quando isso acontece, para cada Augusta ou Coníndriga, os índices de importação itálica já são também muito fortes e esta curva já é forte no período Augusto, não é? Na viragem da Era, no metade do século I depois de Cristo. Isso realmente são cidades um bocadinho mais de exceção para o padrão da Lusitânia, que é um padrão de romanização muito mais da segunda metade do século I depois de Cristo. E exatamente nesse período tardo, Cláudio Neroniano, Flávio, vamos ver a transformação numa cidade. Eu vou só aqui retirar a barra, eu sei que coloco aqui, elas estão aqui a aparecer a mim. Vamos ter então uma cidade que se vai transformando. Enfim, temos uma fase republicana, da qual conhecíamos materiais, não é? Cerâmica campaniense, outras tipologias, anfóricas, por exemplo, que nos falavam realmente de importações. O povoado sidérico estaria lentamente a adaptar-se a um estilo de vida romana, mas até há poucos anos atrás achávamos que não haveria um urbanismo republicano. Haveria um povoado indígena que estava a comunicar, que se estava a romanizar em alguns hábitos, mas não mais do que isso. Enfim, suspeitávamos que a haver estruturas andariam ali na zona do povoado, né, do cabeça onde vai estar o fórum posteriormente. Deixa eu ver se isto anda. Agora sim. Bom, e exatamente, o projeto Tadmir foi uma surpresa a vários níveis. A primeira surpresa foi, nós sistematicamente estávamos a escavar grandes estruturas romanas, imperiais, comerciais, mas com dados interiores sistematicamente visigóticos. Então, um palimpsesto interno, podemos falar depois na parte final. Bom, e nos últimos 2 anos, a grande surpresa foi começarmos a detectar os primeiros indícios efetivos de urbanismo tardo-republicano. Portanto, não houve apenas um povoado sidérico que foi adquirindo hábitos romanos, não é? Bens móveis, cerâmicas, não é? Mas houve realmente também construção tardo-republicana de molde romano, não é? De molde latino. O primeiro caso que estou aqui a falar é numa estrutura que vamos falar um bocadinho mais à frente, o Marquelo, portanto, o mercado romano, que foi escavado com algumas balas por Fernando Almeida, para fazer uma primeira planta. Depois nós abrimos em áreas, já veremos isso. É este edifício que está aqui em planta, parcialmente escavado, junto às lojas, né, e ao fórum. Bom, e por debaixo de alguns dos ambientes, do ambiente 1 e 2 do Maquelon,
o que é que nós detectamos? A uma cota inferior ao edifício imperial, não é? Comercial, muros com outra orientação, de tipologia claramente já romana, não é? Latina, este muro em alvenaria que aqui está, com uma angulação completamente diferente, não é? Diagonal. Com a mesma orientação deste muro, também este muro aqui já muito, muito desfeito, que é claramente paralelo a este. E o mais interessante, estes são muros feitos em pedra sedimentar, uma alvenaria típica romana de Miróbriga, mas temos aqui um outro muro, mais antigo, amortizado por este, feito essencialmente com lajes de xisto. Portanto, há um primeiro urbanismo tardo-republicano, em lajes de xisto, um segundo urbanismo tardo-republicano em pedra sedimentar, que é comparável com algo que nós vemos um pouco no bairro indígena que ainda sobreviveu, não é? Até ao século I, do que conseguimos perceber, pelas escavações antigas e pela escavação americana, e que nós vemos ainda aqui um pouco aqui e aqui, onde nós também vemos, de vez em quando, algum uso de xisto. E agora convinha um dia vir fazer aqui alguma arqueologia da arquitetura parietal e tentar perceber se podemos falar também de uma fase mais republicana mais indígena ou uma fase republicana mais latina no bairro indígena. E estes dados vêm-nos realmente falar claramente de uma fase mais antiga de faces arquitetónico indígena, uma fase mais recente da republicana também, mas de faces arquitetónico mais latino, em que muda a pedra usada, de xisto para rocha sedimentar, ambas da região. Isto é quase estar a escavar um nicho, não é? Como se estivéssemos numa escavação urbana aqui em Lisboa, no Porto, não é? Temos só ali um pedacinho, uma fotografia de uma coisa mais antiga que não vamos conseguir ver bem a área, porque isso implicava desmontar o edifício, não é? Que lhe sobrejaz. Um outro dado muito interessante e também inesperado foi nas lojas que estamos a escavar aqui no topo da calçada, e aqui está, esta fiada de lojas está aqui, apontado com a seta, vieram também dar dados também inesperados. Não é? Por debaixo dessas lojas vamos encontrar também indícios do que terá sido o povoado indígena. Neste caso, o valado, um valado que nós pensamos que será muito provavelmente a vala do povoado indígena, amortizada também no século I a.C., como parecem ser as estruturas que vimos há pouco do Maquel. Os materiais que estão associados são muito pouquinhos, mas falam-nos sempre no século I a.C. No primeiro caso do Maquiel, portanto, para estruturas, não é? Construtivas complexas. Neste caso, uma estrutura em negativo, que parece ser um valado, que passa por debaixo deste conjunto de lojas, e nós começamos a ver no ambiente 2, vamos tentar ver o ambiente 3 que está aqui ao lado, nos próximos anos, e tentar ver o prolongamento desta vala. Não estará tão funda como poderia ser no início, porque talvez tenha havido um corte da rocha-mãe para implementar as tabernas romanas no século I depois de Cristo. Mas esta zona também parece ter sido desafetada, este fosso, no século I antes de Cristo, tal como parece terem sido desafetados aqueles muros que estavam republicanos no Maquel. Portanto, temos agora um conjunto de dados pela primeira vez do que terá sido o mundo tardo-republicano. Umas pequenas fotografias, mas pela primeira vez, umas primeiras fotografias estratigráficas, não é? Com registro, com materiais associados, não é? Para a transição, e percebemos claramente que há aqui um urbanismo tardo-republicano. Nós não sabíamos a cronologia do que era isto do bairro indígena, não é? E se calhar estamos a falar de um bairro indígena de modulação tardo-republicana. Também aqui, embora aqui não tenhamos as escavações conservadas para associar materiais e datar categoricamente o que eu estou aqui a dizer. Bom, e os estudos, sobretudo a partir das campanhas da Filomena Barata, não é? Os estudos de materiais, as campanhas da Filomena Barata, do ponto de vista estratigráfico, vieram permitir perceber que realmente há um grande urbanismo auto-imperial, na segunda metade do século I, não é? Que se estende até à primeira metade do século II, como também acontecerá muito no Ocidente, uma época de crescimento até meados do segundo, por aí, e as cidades a partir daí terem uma certa estagnação. Em Miróbriga também parece ser isso que acontece, uma estagnação urbana, ela não cresce mais depois de meados do século II. Portanto, construiu um fórum, construiu termas, ponte, uma grande área habitacional, uma rede viária,
alguns está construído uma necrópole, que não conhecemos, não constrói uma muralha, mas talvez está a ter uma porta monumental, com alguns dados epigráficos nós conhecemos antigos, né, descritos. Bom, temos aqui uma cidade, portanto, heterogénea, com um enorme potencial ainda de trabalho pela frente. Temos aqui ainda muitas dezenas e dezenas de campanhas para poder conhecer minimamente bem toda a trama urbana, a sua cronologia e a sua complexidade cronológica, não é? Com as escavações da Fernanda Barata e outras que eu também fiz na área da ponte, podemos datar, por exemplo, a ponte arqueológica. Se é verdade que algumas das escavações antigas eliminaram irreversivelmente a cronologia para muitas estruturas, no caso da ponte, que até também tinha sido muito escavada pelas campanhas antigas, ainda foi possível escavar as extremidades norte e sul e datar os enchimentos, nomeadamente na extremidade norte, os enchimentos laterais, que são, grosso modo, da primeira metade do século II, e, portanto, permitiram-nos datar a ponte. Terá sido feita em conjunto com as termas, sobretudo na sua fase de crescimento, da primeira metade do século II, a ver com a tecnologia proposta pelos americanos para o edifício termal. As termas estão acopladas à ponte, não é? Estão muito juntas à ponte, há algum plano urbanístico que começa ainda no mundo Flávio, aparentemente, e se estende ao mundo antonino, não é? Com estes enchimentos da extremidade norte, conseguimos datar claramente a fundação da ponte. Enfim, há outros enchimentos laterais, portanto, zonas de lixeira urbana, mas foi sobretudo na extremidade norte que nós conseguimos datar com rigor essa primeira fase de construção desta estrutura. Muito interessante também é, Miróbriga não cresce a partir de meados do século II, mas na ponte norte também conseguimos detectar que este terrutos, este embasamento com pedra, tinha material do século III, um fragmento da Fecanacia, e, portanto, por volta de meados do século III, o pavimento da ponte terá sido remodelado. Não temos crescimento, mas nem temos trabalhos de remodelação, ainda há alguma vida cívica, não é? Das estruturas administrativas de Miróbriga nesta altura. A ponte não só é remodelada no pavimento, como também é ligeiramente ampliada na sua parte sul, com a construção de uma nova caleira, amortizando uma mais antiga, que está aqui a 742, e surge a 746, esta em Opus Camitico, esta em Opus Signino, para abastecer a Natácio das termas. Não é? Portanto, ainda há aqui vida urbana, civil, no século III a acontecer. E será, digamos, o último momento que nós conhecemos de remodelação pública em Miróbriga, estes meados do século III. E exatamente as escavações do Félix Tachner, na década de 2000, vieram dar-nos a conhecer o abandono de todo um setor, todo um bairro habitacional no século III. E, portanto, uma ideia que nós não tínhamos até às escavações do Félix Tachner era de que pudesse haver abandonos, não é? Tudo parecia viver mais ou menos até o século V, não é? Vida relativamente calma, e agora percebemos, como no fundo vamos percebendo em muitos sítios romanos ao longo das últimas décadas, não tanto em Portugal, ainda há aqui alguma precariedade metodológica, mas sobretudo em Espanha e outros países onde, claramente, as cidades têm vidas complexas, não é? E, portanto, começa a haver abandonos do século II, III, não é? Isso hoje em dia está muito, muito claro. O urbanismo romano não tem um baque em 409 com a chegada dos bárbaros, não é? Essa é uma visão antiga. É um fenómeno sociológico gradual que está a acontecer, a desagregação do próprio império, da sua economia, da sua sociedade lentamente. Miróbriga está também agora a contribuir com isso. No século III temos uma primeira desafetação do quarteirão habitacional, com a escavação do Félix Tachner, isso ficou claro. Os americanos já apontavam um provável abandono das termas no século IV, com incapacidade pública de manter este equipamento. E é possível que esta estrutura pode ter tido uma função não só de casa, mas também de oficina. A escala de Fernando também tem uma ocupação no máximo até ao século IV, não há materiais do século V nesta casa. Aliás, no século IV são também os materiais mais recentes que nós encontramos nas lojas. As lojas talvez sejam também desafetadas no século IV,
que eu estou a escavar depois são as suas ocupações visigóticas que iremos falar. Portanto, é possível que no século IV já haja também uma forte desafetação da cidade do ponto de vista público e privado. Portanto, nem tudo está perdido, não é? Aquilo que já foi escavado, ainda estamos a conseguir recuperar informação e ir redesenhando a diacronia da cidade romana e começar a ver uma complexidade que há 20 anos não víamos, não é? Uma complexidade diacrónica. Já tínhamos também alguma percepção, sobretudo aqui na área mais ocidental, de ações de squatting, ações de reocupação, sejam tardo-romanas ou visigóticas, não é? Conhecíamos materiais de importação até a metade do século VI. Bom, e há muros mais ou menos acoplados nestas estruturas que nos fazem pensar haverá aqui ocupações tardias, não é? Nós vamos conhecendo hoje em dia nas escavações tardo-antigas em cidades ou em vilas. O Tadmir veio também, como iremos ver mais à frente, dar-nos pela primeira vez essa imagem estratigráfica de ocupações visigóticas em estruturas romanas abandonadas tendencialmente do século IV, mas que ainda estavam perfeitamente conservadas. Elas ainda hoje têm alçados muitíssimo bem conservados. Já falaremos um bocadinho disto, desta arqueologia visigótica, que finalmente tem não só materiais sem estratigrafias sobre as antigas, mas que passa a ter a baixa estratigrafia diagnosticada, não é? Para esta gente que ainda cá está a morar. Já não será uma cidade, enfim, é um conceito um bocado problemático, uma cidade já muito desagregada, como acontece em muitos casos, mas hoje percebemos que Miróbriga tem gente, pelo menos até a metade do século VI, uma cidade heterogénea, se calhar já não se pode chamar uma cidade a isto, não sabemos bem qual o termo mais correto para uma coisa destas, se calhar já eram vicos ou pacos na cabeça desta gente, no século VI. Hoje em dia também sabemos que Miróbriga, né, se prolonga, Coimbra se prolonga até ao século, até a baixa Idade Média, não é? Se ainda se pode chamar cidade, é que já não sabemos bem se o termo cidade é o mais correto para estas antigas cidades que ainda têm grupos nacionais aqui a morar. Os estudos ceramológicos, sigilata de diáforas, que eu também irei falar, podem-nos hoje permitir fazer uma espécie de história económica de Miróbriga com vários ciclos, né? Portanto, um lento crescimento de romanização, que já vimos Estado republicano, mas depois também Cláudio, Augusto, Júlio Cláudio, ainda muito, muito escasso, não é? Depois uma grande fase Cláudia Neroniana, Flávia Antonina, não é? Uma terceira fase tardo-antonina de decréscimo, que é muito típico também do ponto de vista económico, as importações de crescerem muito. Este decréscimo tremendo no século II não é uma coisa apenas de Miróbriga, é uma coisa recorrente no mundo ocidental. Quando eu fiz este gráfico no meu doutoramento, em 2009, na altura estava muito contente, eu estava que tinha descoberto a pólvora, e estava muito orgulhoso da pequena descoberta, né? Ficamos sempre quando fazemos um bocado de investigação de fundo. E realmente nunca ninguém tinha feito uma quantificação em gráfico de linhas, e comecei a ver que outros sítios, Baila, Cláudia, Conímbriga, Represas, onde conseguimos quantificar toda a sigilata que esteja publicada, nós vemos este tipo de gráfico, um consumo autoimperial intensíssimo e uma quebra gigantesca no século II que nunca mais recupera. E, portanto, há aqui algo importante, não é? Uma economia romana autoimperial e uma baixa imperial que são muito diferentes. Na verdade, estas discussões já são conhecidas desde o século XVIII, por trabalho do Gibbon, no mundo historiográfico, que nos falava do PAC da economia romana. No mundo antonino, retomada pelo Rostov Zef no século XX, retomada pelos arqueólogos italianos, norte-europeus, nos anos 90 a 2000. Portanto, eu não tinha descoberto pólvora nenhuma, já muita gente conhecia estas questões, inclusive estavam a ser retomadas do ponto de vista arqueológico. Infelizmente, em Portugal, por muito adormecimento e desconhecimento bibliográfico do que está a ser feito lá fora, isto não está a ser falado cá e há um desconhecimento importante das dinâmicas económicas romanas. Na verdade, o século II é conhecido do ponto de vista historiográfico como uma época de mudança estrutural na sociedade romana. A jurisprudência romana termina com a utilização massiva do termo nobilitas, alta plebe, plebes média, plebes sórdida, e passa a falar sobretudo de honestiores e humiliores, como se houvesse uma bifurcação entre dois corpos sociais, uma desagregação da classe média. Na verdade, é um pouco isso que está a acontecer. Sobretudo no mundo ocidental, com a transferência da economia para o mundo oriental,
nós vemos sistematicamente esta quebra gigantesca da economia no século II. Isto bate sempre com os dados historiográficos, não é? Bom, mas a sociedade continua, não é? Mas realmente já não tem a mesma capacidade de aquisição que tinha no Alto Império. Mas vamos ver uma recuperação no final do século II, ter aqui uma fase de primeira metade do século III, grosso modo, não é? A quebra que é muito típica da segunda metade do século III, não é? Na época de crise e de pandemia, muito importante, com todo o mundo romano. Isto vai afetar muitos centros de consumo, tem muitas vezes normalmente esta quebra acentuada de consumo nesta fase, não é? É uma época também de inflação e desvalorização da moeda muito importante. E depois as recuperações tetrárquicas, não é? Que também as vemos em Iróbida, na primeira metade do século IV, enfim, épocas de ciclos de flutuação e um crescimento importante ao longo do século IV, não é? Temos aqui várias fases, podemos ver no século IV, um primeiro grande crescimento, uma certa estabilização, um certo decréscimo, um novo crescimento no final do século IV, e depois a grande quebra do século V, e que nós hoje percebemos, não é? Que tem gente a morar, já não toda a gente, no próprio século IV já está a haver desafetação da cidade, haverá uma desafetação ainda maior, provavelmente, nesta época, supomos isso, é normal que possamos supor, mas sabemos que claramente há materiais e há estratigrafia até a primeira metade do século VI, não é? Depois disso, não conseguimos dizer mais para a Miróbriga visigótica. Ela aparentemente morrerá nesta época, ao grosso modo, alguns por meados do século VI, ao longo do século VI. Exatamente, para além da sigilata, teve muitos estudos feitos por mim, mais tarde do doutoramento. Recentemente orientei também um mestrado do Paulo Calaveiras, saiu em 2023, é muito recente, na Nova, onde quantificámos todas as ânforas da cidade romana, e portanto tem um grande aporte, obviamente, do lusitano, obviamente um importante aporte bético, um pouco da Itália, mas muito pouco Itália ou África, não é? Há aqui, tanto uma importante componente de Tejo-Sado, possivelmente da área de Sines, do Algarve, e obviamente a Bética, o Guadalquivir e a área costeira chegam a Miróbriga, portanto, enfim, um padrão expectável que aqui está, mas que nos permitiu também transformar em gráfico de linhas, e compará-lo com a Terra Sigilata, exatamente aqueles ciclos de crescimento que nós vimos atrás, tiveram em atenção também isto. E é interessante também ver, não é? Como em tipologias diferentes nós vemos mecanismos diacrónicos diferentes, não é? Comportamentos diacrónicos diferentes. Temos de ter aqui interpretações diferentes. Se nós só víssemos as ânforas, parecia que Miróbriga estava em crescimento. Vamos fazer aqui a barra. No século II, e depois teriam uma quebra gigantesca em meados do século III. O que é importante ver aqui? Esta grande quebra que nós conhecemos em muitos sítios do consumo de sigilata, que é um bem de importação de longa distância, coincide com uma certa regionalização da economia, que faz crescer também o consumo anfórico no alimento lusitano para o povoado. Ou seja, isto não tem tanto a ver com o crescimento económico de Miróbriga, este crescimento do mundo anfórico no século II, tem muito mais a ver com uma certa regionalização de consumos. Mas é importante ver também como a verdade não é apenas esta quebra, também há aqui outras questões que nós temos de ver no mundo romano e comparar gráficos lineares, médias ponderadas, para ver exatamente a evolução justa, não é, das economias dos sítios. Uma coisa realmente é importante também no mundo anfórico é ver uma forte quebra, coincide muito com a imagem que nós hoje temos do ponto de vista urbanístico, não é? Uma forte quebra do consumo anfórico ao longo do século III. Portanto, há menos gente a consumir, e isso não se reflete tanto na sigilada, que tem comportamentos de recuperação que nós não vemos nas ânforas. Também é verdade que nas ânforas não temos cronologias tão finas e aqui a linha fica um bocadinho mais esbatida, não é? Também não tem a mesma capacidade metodológica que tem a sigilada. Mas as duas conjugadas permitem-nos ir melhorando o conhecimento, neste caso, de uma cidade como Miróbriga, não é? Bom, o projeto TABMIR, iniciado em 2016, tinha por objetivo, primeiro, né, estudar a área habitacional, a área comercial, enfim, ver também um estudo integrado sobre a própria cidade romana, não é? Do ponto de vista urbanístico, sinológico, né? Pegar, portanto, nas várias temáticas que o povoado nos poderia oferecer.
não só no estudo central do projeto, mas também, na verdade, com estudos liderados por alunos, não é? Mestrados ou doutoramentos. Bom, mas as escavações iriam incidir sobretudo na sua área comercial. Exatamente esta fiada de lojas que nós pensamos que está a ser começada a escavar pelo Frei Manuel do Cenáculo de Vilas Boas, que teve ações também no século XX intensas, não é? Produzir Silva Fernando Almeida. Percebemos, sobretudo estas lojas 3 a 10, se as escavássemos, as que estamos a ver aqui, fizemos uma primeira limpeza, e se as escavássemos, os muros iriam cair. Entretanto, com o peso das terras, eles tinham, já estarem muito bem feitos, tinham ganho alguma pendente, e a sua escavação, sem um projeto muito caro de sustentação, não é? Tectónica, levaria à sua ruína. Portanto, não podemos fazer isso, não é? Não está mais num sítio classificado. Portanto, abandonámos a ideia de escavar esta fiada de lojas, mas ainda escavámos estas duas que o Fernando Almeida nos deixou, um pouco por escavar. E deu-nos informação muito importante que já iremos falar. Aqui estamos a ver a loja, se não estou erro, 5, que estava menos por aqui. O que o Fernando Almeida deixou, portanto, faz os primeiros roços. Temos aqui informação historiográfica muito importante, mas não vamos tocar nela, exatamente porque o fórum que está aqui acima poderia ruir sem sustentação na pendente, se escavássemos toda esta estratigrafia. Esta imagem, que iremos voltar a ver novamente, é a loja número 2, escavada por Fernando Almeida. Ele escava uma primeira barriga muito forte, portanto, termina as escavações, ele vai morrer em 72, não estou em erro, nos anos 70, portanto, escava parcialmente e deixa uma estratigrafia, sobretudo na parte posterior da loja, completa para eu ainda poder escavar, não é? E ter, neste caso, a diacronia total da loja. Já voltaremos a falar disto. Portanto, Miróbriga tem aqui até uma excelente fotografia aérea da área do fórum, não é? Um fórum que arrasa o povoado indígena quase totalmente, não é? Temos aqui um pouco do bairro indígena aqui e aqui. A imagem de Conímbriga, não é? Faz o mesmo do que nós hoje conhecemos na organização do fórum. Um templo centralizado, muito restaurado, uma praça central com deambulatório, uma basílica e uma cúria, não é? Poder judicial, poder executivo. Outras áreas templares anexas, uma grande área comercial exterior ao fórum, não é? Talvez até possa ter mais lojas, alguns, por estes negativos que vamos vendo aqui, por esta estrada circular que nós conhecemos, enfim, apenas por análise do terreno. Mas há mais lojas na área circundante. A loja Miróbriga tem uma área comercial muito intensa, que faz pensar que há um povoamento circundante que teria muita vida comercial na cidade capital do território. Não estejam necessariamente lá a viver, parece ter um certo povoamento heterogéneo da cidade, mas há um comércio muito importante que parece estar destinado a muita gente do território. Bom, neste edifício que está aqui, Fernando Almeida, publica em 64, ele não diz o que é, e nunca ninguém tinha ligado nenhum, eu próprio também, durante muito tempo, este edifício retangular, parecia uma casa grande, e ao analisar melhor a planta, vendo-a melhor com olhos, eu percebi muito facilmente em 2017, isto não é uma casa, isto é um maquelo, é um mercado, como os mercados atuais, uma praça, um pátio central com lojas à volta, como os nossos mercados tradicionais em Lisboa, Porto, não é? Algo que já chamava a atenção e que me parecia realmente não ser um edifício privado era o seu Tardós, que tem uma arquitetura eminentemente pública, não é? De grande capacidade. Isto é típico de uma arquitetura pública de grande envergadura. Com um grande rombo de extração de pedra, feito alguns até ao século XX, quando isto estava coberto, não é? Mas este Tardós não podia ser de uma casa privada, isto teria de ser de um edifício público, monumental. Bom, estão aqui os roços do Fernando Almeida, que fez esta planta abrindo roços, como eu fazia muito, para fazer mapeamento da cidade, não é? Abria roços, depois tivesse tempo abrir em área. Bom, e a escavação parcial, vamos tentar terminar estes 3 ambientes no próximo verão, o ambiente 3, 2 e 1, é aqui que nós temos os dados republicanos, vimos há pouco, deu-nos um edifício relativamente precário. Eles fizeram um Tardós, tinham dinheiro para fazer o Tardós, e depois o resto, o dinheiro deve ter esgotado um bocadinho, e fazem um edifício mais precário do que a gente pensava,
Portanto, ele também não vai aguentar escavações muito intensas, estando aqui numa pendente. Então, é um edifício que talvez convenha muito não arriscar mais em escavações muito intensas, possam vir a colocar em risco o edifício, não é? E a sua conservação. Mas, portanto, escavámos em boa parte o ambiente 3, focado ao Opsignino, o ambiente 1 e 2, que vamos tentar terminar no próximo verão, seguramente vamos terminar no próximo verão. Portanto, temos aqui todo ainda uma área quadrangular, não é? Deste edifício, provavelmente em boa parte vai ficar ainda por escavar, porque também existe um projeto de restauro e de arquitetura, ao qual não há condições neste momento. Podemos ver aqui nesta planta realmente um tardoso monumental, muito forte, que sustenta a pendente, mas que depois não é replicado pelos restantes muros, que são muito mais precários, não é? Também aqui no Maquiel nós estamos a ver, possivelmente, muito remeximento visigótico e não propriamente as ocupações romanas no seu interior, mais uma vez. Não? Portanto, há aqui muito palimpsesto visigótico nesta área. E, possivelmente havia o mesmo também no fórum, né? Ficámos com muita informação dilapidada nas instalações antigas. Podemos comparar isto a outros Maquela, alguns mais complexos, outros mais simples, não é? Que nos falam, portanto, de um pátio central com lojas à volta. É aquilo que nós temos também em Mirólia. Esta tese saída em Espanha, da Torre Aznar, dá-nos aqui um bom mapeamento arquitetónico para este fenómeno na Península Ibérica. Bom, o Fernando Almeida não escavou tudo. Muitas vezes ele escavava só até encontrar o lajeado, ou se não encontrava o lajeado, como é aqui a Taberna 1, e ele deve ter pensado, bom, estou aqui à cota da Soleira, não tenho lajeado, fica aqui esta terra, vou até Rocha-Mãe, não perco tempo. Ele não sabia, mas estava-me a deixar os níveis de circulação visigóticos para eu poder escavar ainda. E, portanto, o que é que nós escavamos? Estão a ver aqui a marca do sedimento deixado por Fernando Almeida, ele está a esta altura da laje, não é? Nós escavámos mais ou menos 10 centímetros até à rocha-mãe. E o que é que nós encontramos? Na base, ainda a estratigrafia Flávia ligada à fundação das lojas. Depois há um total palimpsesto. O que é que nós vamos ter por cima destes níveis flávios? O nível visigótico, circulação em terra batida. Foi a primeira vez que eu pus em prática, não é, as minhas aprendizagens na faculdade, quando escavei, felizmente, foi uma aprendizagem importante, e hoje em dia continuo a dizer aos alunos, escava em antiguidade tardia, escava em pré-história recente, proto-história, porque é fundamental para aprender uma série de coisas em arqueologia, em escavação, porque é aí que muitas vezes se lida com pisos de terra batida, buracos de poste, estruturas negativas, não é? Em que se é obrigado a escavar com muito mais cuidado. E aqui tive de aplicar esses conhecimentos, não é? Perceber um nível terra batida, que muitas vezes no mundo romano desaparecem, não é? São muito pouco conhecidos porque se escava demasiado com picareta no mundo romano, não é? Infelizmente. Isto, obviamente, não pode ser escavado com essa velocidade, tem de ser escavado com um pico, um colherinho. Nós começámos a perceber, apesar dos solos minerais estarem muito lixiviados, que estavam a aparecer muitos materiais horizontalizados. Bom, e percebemos que estava aqui, para a análise para o procedimento, um piso de terra batida conservado, datável de primeiro quartal do século VI, e vamos explicar o porquê desta cronologia. E com isto também conseguimos datar que é esse nível que se conjuga com a própria soleira e passa por debaixo deles, só estão aqui muito lixiviados, portanto, remodelou a soleira e fazem um entaipamento de parte da porta. Este tipo de entaipamentos, muito parciais de portas, já não são lojas, agora são habitações. Este tipo de entaipamentos em muitas lojas nós conhecemos em Mirólia e agora pela primeira vez percebemos que provavelmente são entaipamentos, se não sempre, tendencialmente visigóticos, não é? De lojas transformadas em casas, não é? E não querem uma parede, uma porta tão larga, só entra frio, vamos passá-la mais ou menos para metade para resguardá-la de um clima mais frio, também como é o clima tardo-antigo. Na loja número 2, nós podemos escavar a estratigrafia completa, não de toda a loja, mas sobretudo na sua parte posterior, porque ele aqui deixou-nos ainda a estratigrafia toda visível. Portanto, aqui foi possível escavar um diagrama desde o abandono até à fundação, ao contrário da taberna 1, nesta barriga. Podemos ver aqui a nascer mais ou menos um derrubo de telhado dessa fase tardia da ocupação. E dão-nos aqui muitos dados importantes. Vamos inclusive ver que antes
numa área de uma ocupação habitacional, nós vamos encontrar uma habitação, uma utilização metalúrgica, oficinal, normalmente em torno ao século V, com uma loja que também deve ter sido desafetada, como a Taberna 1, alguns no século IV. Portanto, uma vida complexa para esta Taberna 2, e, portanto, temos um palimpsesto da ocupação romana, como sempre. Fomos encontrar também aqui níveis flávios, ligados à fundação da fachada, e ao acabar a escavação desse mundo visigótico habitacional, que já iremos falar, quando eu pensava que estava só, enfim, a limpar a rocha em 2 dias para fazer a planta, começamos a determinar uma série de estruturas negativas e a perceber o que é que nós temos aqui. Uma série de buracos de poste para fazer aqui uma área de proteção, uma cortina de proteção. E depois vamos encontrar aqui uma grande área, uma grande estrutura negativa circular, uma mais pequena retangular, outras 2 de apoio para buraco de poste. E o que nós estamos a falar aqui é claramente de uma estrutura oficinal para fundição, para metalurgia. Não é? Vemos aqui alguma rubefação alaranjada do sedimento interno e da parede. Portanto, o que é que nós temos aqui? Uma área de implantação de um pequeno forno. É uma estrutura de basso fogo a pozzetto, portanto, fornos muito artesanais, muito precários, para reciclagem de metal ou para metalurgia de cobre e não de ferro. E que não terá durado muito, porque a rubefação não é muito intensa. Não encontramos quase vestígios nenhuns num outro pingo, então eles limparam tudo o que fizeram, e terá sido sobretudo para reciclagem ou para cobre, o que aqui fizeram. Portanto, o forno seria aqui, depois poderia ter uma cúpulazinha, não é? Da qual nem sequer temos marca de fundação, por ser uma coisa muito simples. Uma área de despejos, uma área para a bigorna, que está aqui pouco visível na rocha, 2 buracos de poste para sustentar um fol e um biombo de proteção. Esta oficina, portanto, fez um palimpsesto da ocupação romana, não é? Imperial, da loja. Esta oficina vai ser amortizada pelos níveis de habitação visigóticos da primeira metade do século VI. Eles vão amortizá-los diretamente a esta loja. Exatamente esta zona, esta categoria oficinal, nós podemos comparar com outros dados que são bem conhecidos no mundo tardo-romano, tardo-antigo, em Itália, na área balcânica. Estamos a ver aqui casos da área balcânica ou da área ou da própria cidade de Roma. Estes sedimentos alaranjados nós encontramos também em Miróbiga, mas não de uma forma tão intensa. Quando é muito tempo e quando implica trabalho com ferro, implica temperaturas mais altas, pode haver mesmo uma rubefação intensíssima dos sedimentos. Isto nós encontramos muito menos em Miróbiga. Uma rubefação alaranjada encontramos, mas em nódulos muito mais pequenos. E, portanto, nós pensamos que será um fenómeno ali de final do século V, não terá durado muitos anos, provavelmente não para ferro, mas para cobre, e, portanto, com menos tempo e com menos temperaturas, não é? Isto é um paralelo também de uma loja romana da mesma época, século VI, com estes valados, não é? Para construir o Basso Foco a Pozzetto. São coisas muito precárias, é uma espécie de regresso à proto-história, não é? Estamos a ter, em alguns aspectos mitológicos, destas comunidades. Uma imagem atual de um pequeno Basso Foco a Pozzetto. São pequenas estruturas artesanais para, sobretudo, reciclagem de metal, que é aquilo que nós hoje sabemos que está a ser feito muito na Alta Idade Média, no tardo antigo. Menos capacidade de aquisição de metal e muito trabalho de reciclagem. Bom, então, o que é que vai acontecer a essa oficina? Ela terá durado algum tempo, ela ainda tem o telhado da loja a funcionar e vamos ter uma primeira fase habitacional que tem ainda o telhado a funcionar, que nós datamos do primeiro quartal do século VI. Depois sim veio o derrubo de telhado, que estaria aqui todo conservado, ainda está aqui outra franja, mas o Almeida comeu quase todo, nos anos 60. Depois uma segunda fase habitacional por cima do derrubo de telhado. Essa segunda fase, estamos a ver aqui, por exemplo, com esta lareira, que nós conservamos até hoje, para um dia poder ser mostrado ao público, e aqui estamos a ver o início de uma vala do Fernando de Almeida,
felizmente ficou por aqui, ele não destruiu mais estratigrafia aqui nesta zona. Isto é uma val do Fernando de Almeida. Destruiu parcialmente aqui esta estratigrafia. Bom, e o que é que nós podemos fazer então aqui? Um diagrama muito complexo, desde a fundação, com o palimpsesto alto-imperial, depois a área oficinal e depois as duas fases de ocupação habitacional do século VI e os colodiões de abandono definitivo deste setor. Bom, este é o diagrama com as diversas fases de ocupação imperial e tardo-antiga. Bom, e fizemos um estudo ceramológico bastante avançado que publiquei em 2022 no Arquivo Espanhol da Arqueologia. Bom, e é uma temática que me interessa muito, a cerâmica comum pós-romana, como é que ela evolui tecnologicamente e como é que ela pode servir ao ser quantificada como elemento de datação, porque é muito complicado trabalhar do ponto de vista cronológico depois de inícios do século V. E o que é que nós vemos? Os fabricos romanos oxidantes, laranjas, vamos ver aqui estes fabricos tipicamente romanos, estão a decrescer de importância da fase 4 para a 6, da primeira para a segunda fase habitacional, primeiro para o segundo quartel do século VI. O fácil romano está a regredir. E o que é que está a crescer? Estes fabricos mais redutores e mais micássicos e mais ligados também ao torno lento. Eles estão aqui a crescer, os fabricos 9 e 10. Portanto, está a haver uma transformação tecnológica que nós percebemos estratigraficamente nestas populações, não é? A perder a sua capacidade romana, de fazer cerâmica romana, e a fazer uma cerâmica cada vez mais no modo medieval, mais simplificado. Torno lento, redutor, pastas micássicas, não é? Marcadamente micássicas, nós vemos aqui, claramente. E exatamente também o que é que nós vemos? Uma da fase portanto, do primeiro para o segundo quartal do século VI, da fase 4 para a fase 6, uma diminuição do torno rápido, passa de 70% para 55%, um aumento do torno lento, passa de 30% para 44%, e a cerâmica manual ainda é muito escassa. Isto é muito importante, a cerâmica manual ser muito escassa, porque, por aquilo que percebemos em Madrid e em Lisboa, a cerâmica manual, ela cristaliza-se, grosso modo, a partir de meados do século VI. Isto também parece ser um indicador de que ainda não estamos em meados do século VI, nesta estratigrafia. E o que é que nós também vemos? As esculturas oxidantes a diminuírem, mas não tanto. As redutoras ou semi-redutoras a aumentarem, mas é sobretudo no torno lento que nós vemos a progressão tecnológica medievalizante destas sociedades. O torno lento avança mais rapidamente do que as cozeduras redutoras. Vamos ver isso também em Lisboa, tudo, um pouco em Madrid. São casos comparativos muito importantes e que estão datados mesmo aí nesses casos com carbono 14, ou no caso dos meus estudos de Lisboa com sigilata, e portanto, por comparação estatística, eu proponho primeiro e segundo quartal do século VI para estas estratigrafias de Miróbrigo, por comparação estatística da tecnologia da cerâmica comum, comparação com Lisboa e Madrid. Exatamente, são aqui algumas das cerâmicas. Estamos a ver aqui já um exemplo de cerâmica manual ou torno lento, as cozeduras redutoras a aparecerem, os comportamentos mais micássicos também nas folhas das pastas, e o papel da panela, né, do pote de panela, muito importante. Este universo cerâmico nós não o conhecemos até inícios do século V, nas escavações da Filomena Barata, não é? Nós temos aí o torno rápido oxidante. Isto é outro agente que está agora aqui. É outro agente, outra mentalidade, outra tecnologia. É um pós-inícios do século V, claramente. É outro agente que aqui está. Exatamente por comparação, os estudos que nós temos em Madrid com o Miguel Escalera falam-nos também então, de uma evolução do torno lento gradual ao longo destas fases do século V, VI, que nós conseguimos ter paralelo estatística em Lisboa para a cerâmica comum. Isso é muito, muito interessante. Parece haver aqui um comportamento antropológico relativamente semelhante em populações distantes entre si. Uma certa evolução tecnológica, semelhante de regressão tecnológica, não é? E os estudos que eu fiz em São Crispim, em Lisboa, falam exatamente dessa evolução do torno lento e a evolução também das cozeduras redutoras. E, sobretudo, uma evolução mais rápida do torno lento, ao longo do século VI, e aqui nos permite fazer uma comparação um pouco para aquilo que nós temos ali em Miróbriga.
Exatamente, outros estudos que temos vindo a fazer, nomeadamente aqui com o Martim Lopes, que creio que está aí presente na plateia, que nós temos no PREL. Nós temos também começado a ver este tipo de estratigrafias, por exemplo, na Vila de Alminhas, ou Vila ou Vicos de Alminhas, não é? No sítio de Alminhas, em Loures. O Martim Lopes fez a sua tese de mestrado sobre o sítio, vendo toda a questão planimétrica e as ânforas do sítio. E temos vindo agora também a tentar ver, com o diagrama estratigráfico totalmente feito por mim, depois muito avançado por ele, os contextos do século V e VI e começar a quantificar a cerâmica comum, não é? E começar a ver como é que é essa evolução. Nós também vemos que no último quartel do século V, neste caso, ainda temos um comportamento muito romano, ou um torno rápido, ainda claramente hegemónico, não é? Tal como o mundo ocidente hegemónico. Parece haver uma ruptura, sobretudo, no século VI, destas populações que estão a ganhar, aí sim, aspectos medievalizantes. E exatamente, não é? Esses meados do século VI, onde termina a Miróbriga também, é uma época de grande ruptura do ponto de vista arqueológico e historiográfico. Nós sabemos que é uma época de grande praga, a primeira grande peste bubónica, não é? E é realmente a grande atenização. Os consumos de sigilata, que nós vemos aqui em vários sítios insulados e quantificados, têm um baco monumental, e nós vemos isso também no Mediterrâneo. É realmente uma antiguidade tardia, muito mais medieval, a partir de meados do século VI, esta época pandémica do mundo justiniano. É a grande quebra dos circuitos comerciais, já tinham tido uma grande quebra no início do século V, e agora temos uma quebra acentuadíssima, não é? A partir daqui o mundo atlântico tem um comércio escassíssimo, não é? E por norma uma enorme incapacidade de detectar níveis estratigráficos, porque já não temos a sigilata e, portanto, as coisas tornam-se muito invisíveis, não é, para nós. É muito complicado trabalhar no século VI, VII, não é? Às vezes sem o apoio do carbono 14. E exatamente é aqui que também parece terminar Miróbriga, segundo os dados mais recentes do TABMIR. Bom, e terminava aqui, obrigado pela vossa atenção. Se tiverem alguma questão, algum debate, estou, obviamente, ao vosso dispor. Muito obrigado. Verificamos que têm assistido bastantes pessoas e, portanto, certamente haverá alguém que queira pôr alguma questão ao nosso conferencista. Não sei se agora seria de retirar o PowerPoint ou fica assim mais bonito. Era só para se ver as caras das pessoas que falassem. Eu Sim, gosto sim, sempre sim. de ver as pessoas, mas não sei se há pessoas que não gostam muito de aparecer ou de falar. Eu gostei muito de ouvir porque há muitos anos, quando estava para ir para Angola, mandado pelo professor Fernando de Almeida, ainda fui lá visitar Miróbriga, que já tinha lá estado antes, mas não sou uma pessoa que me tenha dedicado a esta época, como é sabido, e, e pronto, ainda fui lá com ele. Mas claro, depois sei que a Filomena Barata se dedicou bastante, não é? A esse local. Realmente o que espanta é, sendo os romanos tão standardizados, para um ignorante como eu, porque eu nunca estudei a época romana propriamente dita, hum, sendo os romanos tão standardizados, o cardio de romanos estão ali um bocadinho adaptados às irregularidades do terreno, não é aquilo que normalmente esperamos. E gostava de perguntar se isso se verifica em muitos outros locais, essa adaptabilidade, às condições topográficas e também, creio que, no fundo, resulta desta comunicação, desta palestra, a ideia de que há muita coisa ali por estudar, não só nas áreas intervencionadas, mas em volta, não é? Porque, de facto, enfim, qualquer que tenha sido a importância desta urbe, não há dúvida que deve haver ali muito mais coisas, não é? Pergunto. Sim, pois.
Como em todos os sítios, não é? Só está uma parte muito pequena feita, não é? Enfim, cidades romanas muito, muito, muito escavadas são, enfim, aquelas Pompeias, e mesmo essas também ainda têm lá muito por fazer, não é? Neste caso, sem dúvida, não é? Ainda temos séculos de trabalho pela frente, seguramente. Aquela adaptação à topografia indígena, sim, é algo perfeitamente plausível nas cidades que são adaptadas a um povoado indígena, não é? Normalmente o povoado indígena tem uma outra mentalidade, não é? Defensiva, e portanto estão em zonas orográficas complicadas, e a cidade romana vai ter de se adaptar de uma maneira impossível, não é? Para implementar um urbanismo romano típico, portanto não é nada, enfim, de muito surpreendente. Torna mais complicado perceber as evoluções urbanísticas, não é tão fácil ver os módulos, não é? Do que numa cidade planificada de raiz, numa certa planura. Mas é algo enfim, de expectável, sim. O caso mais flagrante da adaptação dos romanos, também às vezes sabiam engolir os seus sapos, não é? Há vários, quer dizer, ao Oriente, o urbanismo grego nunca desaparece, não é? Em vez de falar, temos uma ágora, eles próprios têm um enorme prazer em falar grego, não é? Mas por aqui no Noroeste, o urbanismo castrense, não é? Vai continuar, não é? Há meio século atrás já pensava-se que era apenas proto-histórico, hoje sabemos que é proto-histórico e romano, não é? Portanto, os romanos aceitam que aquelas cidades mantenham uma configuração totalmente indígena, não é? Em alguns casos. Fazem uma Bracara Augusta, por exemplo, totalmente romana, mas deixam Montemozinho, Sanfins, não é? Estarem como estão. E aceitam que aquelas populações que são mais fortes, não é? Na sua autenticidade, permaneçam com a sua genética, não é? Sim, Muito sim, própria. A romanização é um fenómeno complexo a esse nível. sim, sim. Isso é muito interessante, essa adaptabilidade, não é? Realmente. Não foi por acaso que eles duraram tanto, se calhar. Sim, 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 é impressionante. Vitor, há duas pessoas com a mão no ar. Há pessoas com a mão no ar, portanto eu peço o favor. Assim, A minha pergunta seria, tendo em conta a continuação do projeto da Avemir, quais seriam as áreas a continuar a intervencionar assim a curto prazo? a curto Pronto. prazo, a curto prazo mesmo, são aquelas que até que eu estive a falar. Temos de terminar uma aquela, seguramente neste verão. Terminar, os ambientes estamos a escavar. Enfim, no outro segmento de lojas que falei, onde está a aparecer o fosso, aí vamos continuar, não é? E, portanto, nessa zona de lojas vamos continuar, portanto, o projeto está aí muito centrado naquela zona perto do fórum, não é? E sendo um sítio que também está aberto aos visitantes, não é? Não tem preocupações de restaurante, está aqui a Manuela de Deus, não é? Da tutela, obviamente, este é um sítio onde permanentemente temos de dialogar com a tutela nas opções científicas que também queremos fazer, não é só fazer a sondagem e vir embora, não é? Até haver sobre aqui uma planificação qualquer de resguardo, do máximo de resguardo, não é? Portanto, também não abrir demasiadas áreas que depois possam ficar desprotegidas, não é? Portanto, tentar sempre fazer o máximo, mas de uma maneira controlada, não é? Portanto, a ideia não é abrir demasiadas áreas para depois fazer pouco em cada uma delas, não é? Mas tentar fazer o máximo no menor de áreas possível, não é? Em cada fase, não é? Também só escavamos 3, 4 semanas por ano, não é? Portanto, não é um avanço muito rápido. Eu também prefiro escavar devagar, mas ainda para mais como são estratigrafias complexas, portanto, usar muito pico, muito colherinho, portanto, isso faz com que as escavações progridam muito menos do que é normal em muita escavação da época romana, não é? Onde, por vezes vemos avanços muito, muito rápidos, não é? Em muitas escavações não é exatamente o meu caso, eu próprio também não sou de escavar muito rápido, prefiro escavar devagar, mas ter alguns destes dados, não é? Estes pavimentos de terra batida, estes pavimentos minuciosos estão a permitir levantar dados diacrónicos complexos, não é? Sobretudo para uma fase tão precária de conhecimento como é o século V, VI, não é?
Havia outra pessoa que também estava a manifestar-se para falar. Se não houver mais ninguém, suponho que serei eu. Estão a ouvir bem? Portanto, eu gostava antes de mais de felicitar e cumprimentar o Zé Carlos pela apresentação muito interessante. Infelizmente eu não conheço Miróbriga, não por falta de interesse, mas pronto, por pura falta de oportunidade, nunca calhou, não é? Conheço geograficamente, bem entendido, mas não, apesar de tudo, com o detalhe que agora ouvi. E entre outras coisas que me interessaram, enfim, particularmente, nomeadamente nos contextos tardios e a propósito da cerâmica tardia, tinha duas questões que gostava de colocar. A primeira tem que ver com. Peço desculpa, que estou a ser assediado. A primeira tem que ver, portanto, a cronologia relativamente fina, portanto, no estudo da cerâmica comum 500, 525 e 525, 550, eu queria perguntar se essa cronologia é aferida pela presença de, enfim, de outros materiais datantes, algum sigilato, talvez ânfora, ou outros materiais, ou se também há, eventualmente, datações absolutas que, assim, que permitam para a cerâmica comum, que sabemos que, pronto, a partir do período tardo-romano entra assim num ambiente um bocado nebuloso, não é? Que se vai aproximando, enfim, vai por aí fora, não é? E nós no Norte ainda temos uma dificuldade acrescida e é a inexistência de materiais muçulmanos, não é? Portanto, no Sul ainda há essa distinção, aqui no Norte não encontramos. Portanto, em sítios tardios tem escavado, chega ao século V, VI, século, quer dizer, depois não sabe, não é? Depois aparecem algumas mais típicas da Reconquista, mas é um grande buraco aí no meio. Quer dizer, quando desaparece a sigilata e a ânfora, sobretudo, é complicado. A segunda questão, que é uma dúvida que já tenho suscitado até noutros colóquios, que é uma metodologia muito utilizada em Espanha, no norte de Portugal, é muito incomum, e que me causa algumas dúvidas, ou enfim, talvez eventualmente por ignorância minha. Quer dizer, quando se usa o critério do torno lento e do torno rápido como elemento tecnológico e também nesse caso de datação, estamos a falar exatamente de quê? Do ponto de vista da produção. Bom, começando pela primeira questão, em Miróbriga eu não tenho cerâmicas finas. A Miróbriga é apenas, aqui no caso, eu não faço aqui apenas uma comparação. Onde é que eu tenho estudos com datações próprias? Os trabalhos da Vigo e Escalera, na região de Madrid, têm carbono 14 a datar uma série de sítios de fotografias e a estatística evolutiva dessa tecnologia, o torno lento, o torno rápido, o redutor e o oxidante. Temos uma evolução em Madrid, conhecida no século V, VI, os trabalhos de Vigo e Escalera. Quando eu publiquei os níveis do primeiro, segundo e terceiro quartel de Lisboa, nós tínhamos diagnosticados nas cadeias de São Crespim e Vala do Penafiel, as estatísticas de Lisboa, aí estão datadas por sigilata, não é? Os estratos. As estatísticas tecnológicas de Lisboa batiam certo com as de Madrid. Isso foi uma surpresa para mim, não é? Na última década, perceber que Lisboa aparentemente tem uma evolução diacrónica com a mesma evolução estatística destas tecnologias. E surgiu-me aqui a ideia, será que estamos a ter um certo pano de fundo que nos pode vir a permitir ter aqui uma ferramenta de trabalho, quando temos muita cerâmica comum, poder quantificar a tecnologia e ter um indicador cronológico. Bom, eu aplico em Miróbriga esse raciocínio, tentar por comparação perceber então onde é que nós estamos. Eu sei claramente em Miróbriga que não estou em inícios do século V, é outra gente, são outras cerâmicas, são outras pastas, outra tecnologia, outras formas, não é? Portanto, sei que estou depois do início do século V. Presumo que não deva estar depois de meados do século VI, tendo em conta os materiais que nós conhecíamos finos, não é? Enfim, são balizas teóricas. Bom, por comparação estatística, não é? Eu proponho estas cronologias, não é? Portanto, na tabela número 1, uma ocupação passa a andar por aí, alguns por Afinal, do século tem VI. bastante esparguete. Na taberna 2, dois níveis, primeiro e segundo quartel do século VI.
quantificando a tecnologia da cerâmica comum. Tanto em Miróbriga, tanto em Lisboa como em Madrid, a cerâmica manual só parece cristalizar-se em meados do século VI, até aí parece ser rara. O que é que eu considero por torno lento? Por torno rápido, que são os excelentes acabamentos que nós vemos. Há um grau de erro sempre que nós sabemos, não é? Entre ter um bordo ou ter um fragmento completo, nós sabemos como há uma percentagem de erro nas nossas análises de torno lento, rápido e manual. Um bom oleiro pode fazer um bordo muito bonitinho, muito bem arranjadinho, depois se a cerâmica estiver completa, percebemos que aquilo é romboide e afinal é um manual, não é? Mas o oleiro trabalhou ali muito bem alguma da parte da cerâmica. O torno lento, basicamente, eu chamo quando vejo marcas mais ou menos diagonais, não é? Muito irregulares nos acabamentos. E, enfim, o manual, uma coisa muito mais errática, não é? Ou vertical, com coisas romboides. Isso realmente é escassíssimo, mesmo em Lisboa também. Na Val do Penafiel, que é do terceiro quartel do século VI em Lisboa, já temos aí 14% de manual. Até aí temos quase nada. Nada ou quase nada para metade do século VI. E Madrid parece ter o mesmo tipo de evolução. Se chama mesmo manual não existir. Pode ser uma coisa ainda eminentemente torno lento. Dentro da categoria de fabricos chamamos torno lento, portanto, com marcas mais ou menos irregulares, mais ou menos ondulantes, mais ou menos oblíquas, não é? De acabamentos. Pronto, é isso que nós vemos em Miróbriga, por comparação. No caso de Miróbriga eu não tenho cerâmicas finas a dizer sim. Aqui também é essa cronologia. O que eu tenho é com o Instituto Max Planck, que está acoplado ao projeto, vir a fazer uma bateria de 10 datações para a Taberna 2, e vamos a ver se elas correrem bem, se são comparáveis, não é? As propostas de carbono 14, as propostas radiométricas, com as propostas ceramológicas que eu faço. Vamos ver se nos próximos anos conseguimos que o Instituto faça essas datações e que resultados elas têm. Mas eu creio que nós temos os dados de Lisboa e de Madrid, para já. Portanto, nós temos de quantificar, temos estratigrafias que estejam bem datadas, não é? Por alguma ceramologia ou por carbono 14, se possível com ceramologia. Sobretudo, se pudermos funcionar em quartos de século, quantificar, quando temos boas quantidades, quantificar a cerâmica comum do ponto de vista tecnológico e perceber como é que são estes comportamentos tecnológicos. Eu acho que esta é uma boa linha de investigação que poderia vir a ser feita cada vez mais. Ela bate certo com alguns dados, por exemplo, também de Setúbal, do Carlos Vaz da Silva e da Joaquina Soares para início do século VI, na área urbana. Mas ainda há muito poucos estudos. Nós vemos estudos ou não têm a estratigrafia tão apertada, ou não quantificam aspectos tecnológicos, portanto, temos poucos pontos de comparação ainda disponíveis, não é? A ver se nos próximos 10, 20 anos alargamos a quantidade de estudos com cronoestratigráficos, não é? E arquimétricos que permitam avançar. Mas para mim é uma linha de trabalho interessante. Eu quero Obrigado. desenvolver, vou testar. Enfim, não queria abusar, mas não vejo mais ninguém aparentemente a manifestar-se. Não ponho em causa, Zé Carlos, minimamente os dados, é evidente. Eu conheço também os trabalhos de Hill e por aí fora. Agora, o que parece, e que me parece interessante é o seguinte: os dois indicadores que, sobretudo em Espanha e Portugal, pelo menos como digo, do que eu conheço, não é tão comum assim, que são usados sistematicamente, a tendência a cozeduras mais redutoras, mais escuras ou mais irregulares, digamos assim, e a questão do tono lento, ou do tono rápido, ou meio lento, ou meio rápido, quer dizer, o que se queira. Isto convoca duas ordens de razões. No caso das cozeduras mais escuras, não é? Mais redutoras ou mais irregulares, digamos assim, pode ser uma questão, digamos, de uma opção estética, não é? Preferirem cerâmicas mais escuras, enfim, cerâmicas mais claras, mas depois também temos que ver se estamos a falar de louça de cozinha, de lume ou de mesa, enfim, etc. É outra questão. Mas também pode ter que ver com a menor perícia técnica, não é? Quer dizer, cozeduras mais, quer dizer, enfim, não totalmente redutoras, mas mais irregulares, com menor controle das condições de cozedura. E no caso da roda lenta, ou do torno lento, ou do torno alto, vistas as coisas do ponto de vista, digamos, do processo fabrico,
E a partir enfim, da experiência, algum trabalho que eu tenho na área da etnografia, só há dois tipos de roda, quer dizer, uma roda alta, digamos, movimentada com o pé, que em princípio imprime um movimento mais regular e mais rápido, e uma roda baixa, movimentada com a mão, portanto, quer dizer, mas isso não se traduz necessariamente no fabrico das peças. Quer dizer, um bom oleiro, de facto, como dizias, com roda baixa, faz uma peça perfeitíssima e eu com uma roda elétrica, ou fosse lá o que fosse, não sei nada de jeito, não sei, é evidente, não é? Portanto, agora, essa menor perícia, como é que se pode explicar? Quer dizer, os oleiros não fugiram, não é? Não foram embora, quer dizer, certamente, não é? Ou havia, eventualmente, uma necessidade de maior produção que teria levado mais pessoas a produzir louça, eventualmente com menor, enfim, técnica, digamos assim, ou então porque é que, quer dizer, porque é que se perdeu a técnica, não é? É para fazer mais barato, enfim, para ser uma coisa mais comum, coisa mais utilitária e com menos preocupações estéticas. Essas questões parecem-me importantes por trás deste raciocínio. Agora, é verdade que há uma constante em muitos sítios que eu conheço em Espanha, de facto, a partir do século VI, sobretudo, casa de louças escuras, e aqui também se nota, obviamente, das louças se tornarem globalmente mais escuras, pronto, e mais imperfeitas, ou menos, quer dizer, menos exatas do ponto de vista, digamos, da roda. São as questões que eu ponho em causa, não os dados, obviamente, não é? Quer dizer, nós temos ambientes, dados historiográficos nos permitem perceber que há, quer dizer, há uma quebra societal, não é? Sem entrar nos discursos catastrofistas, não é? Foi o fim do mundo, quando o Império Romano era uma luz, mas obviamente há uma quebra tecnológica significativa, não é? Que há uma disrupção estatal, há uma disrupção privada, até sobretudo uma certa disrupção estatal, portanto há uma quebra de know-how, não é? Quer dizer, se desaparecer uma série de mecanismos públicos e privados faz com que haja seguramente menos transmissão de conhecimento, menos redes de conexão, não é? Isso vai se refletir de certa maneira, muito provavelmente, nos ceramistas, não é? Têm menos capacidade de escolher boas pastas ou de as tratar, porque isso fica caro. Há uma economia provavelmente menos complexa, não é? E, portanto, o torno rápido e o oxidante, que são tendencialmente mais caros, vão perder terreno, não é? Vão perder terreno, as velocidades estão-se a atomizar, que importam muito menos de longa distância, não é? Isso é muito claro para nós. Importam muito menos sigilata, muito menos ânforas, menos lucernas, têm muito menos acesso à moeda, não é? Então, uma economia mais troca direta, isso já estava a acontecer, isto vai-se agravar. E na cerâmica comum, quer dizer, parece que há também, obviamente, uma evolução para técnicas mais baratas. E o redutor é mais barato que o oxidante. O manual ou o lento é mais barato que o torno rápido, não é? É mais simples e mais barato. E aquilo que também estamos a ver, vemos no caso de Miróbriga, não é? Fizemos este estudo arqueométrico, é uma simplificação para pastas, não é? Menos tratadas. É verdade, depois há várias questões que nós podemos ver. Quer dizer, obviamente, depois também pode haver, por vezes, razões estéticas que se criam. Eu não estou a dizer qual é a razão, estou a ver o que é que está a acontecer do ponto de vista prático. Estas características estão a agredir, a evoluir desta maneira. Quais são as razões todas que as fundamentam? Podem ser várias, não é? Uma coisa, por exemplo, interessante que nós vemos nas pastas da cerâmica comum, cozinha, não é? Nas panelas, são pastas relativamente grosseiras, com muitos elementos não plásticos, não é? Muito quartzo, feldespato. É verdade que também deve ter a ver também com uma menor capacidade de estar a escolher boas argilas e para estar a depurá-las. Isso custa dinheiro, custa tempo, não é? Custa know-how. Mas também é verdade, do ponto de vista arqueométrico, que uma panela funciona muito melhor com pastas sujas, porque esses elementos não plásticos romboides vão irradiar calor sistematicamente na parede da peça e ela vai aquecer mais rapidamente. Portanto, é verdade que são pastas mais feias e mais baratas, mas também são mais eficazes para uma panela. E eles também devem ter percebido isso. Por exemplo, em Lisboa, na Val do Penafiel do século VI, temos sobretudo a panela, não é? Com essas pastas grosseiras, mas temos apenas 2 ou 3 tachos. O tacho está a acabar, não é? Portanto, o mundo greco-romano, do refogado, do ovicaprino está em clara recessão, e o mundo do bovino, do cozido, da panela, está em
claríssima ascensão aqui no Atlântico, até mesmo no Mediterrâneo também, mas muito mais no Atlântico. Em Lisboa, depois de meados do século VI, parece haver muito pouco tacho, e os tachos que eu tenho nesse nível são todos com pastas bem depuradas. O tacho, vê-se que é uma gama mais elitista, com pastas depuradas, e a panela tem pastas muito mais sujas, não é? E acabamentos menos eficazes. Mas também tem funções diferentes, é verdade. Portanto, não é apenas uma questão estética e dinheiro, também é verdade que para a eficiência o tacho convém ter uma parede uma argila mais limpa. A panela funciona bem ou funciona melhor, com uma pasta mais suja, porque irradia muito mais calor ao longo da sua parede, não é? Pelo menos não plásticos romboides, irradiarem calor, retransmitirem o calor. Ao passo que uma pasta limpa, não é? Tem muito mais argilito. O argilito é uma espécie de mica, não é? Portanto, tem uma estrutura muito mais aplanada e faz muito mais o rechaçar do calor, não é? Porque tem essa estrutura muito mais aplanada. E, portanto, eles acabam por ter funções diferentes, é verdade também, não é? E a panela mais barata, a verdade é que também é eficaz. É barata e eficaz, apesar de ser mais feio. Aqui várias coisas estão em conjugação. Uma coisa que eu acho que estou a ver, e realmente muito interessante, é realmente há uma evolução do torno lento. A evolução do torno lento e depois manual é uma coisa muito clara, mas eles ainda mantêm um uso no século VI muito importante do oxidante. O redutor não avança tão rapidamente como o torno lento. A ver por Lisboa. E mesmo Madrid. Parece ser, sobretudo, o torno lento, portanto, que evolui, mas não tanto as cozeduras redutoras. Portanto, ainda parece haver algum esforço para manter uma certa pasta um bocadinho clara, embora as cozeduras estejam a tornar-se muito mais heterogéneas, não é? Com menor capacidade, mas já não tem a qualidade do oxidante do mundo imperial. Outro problema também que nós temos nestes estratos, e falo por Lisboa, não tanto em Madrid, mas Lisboa e Miróbriga, é alguns problemas de residualidade. Há material, algum deste material pode ser material romano reembalado, sobretudo algum do mundo oxidante e torno rápido. Não sabemos distinguir se ainda é uma tradição romana que está a ser feita naquela época ou se é residualidade do mundo imperial que estava lá por debaixo e foi para ali reembalado, não é? Esse é sempre o problema nestas estratigrafias de sítios que não são fundados de raiz naquela época, mas têm um passado, não é? Forte atrás de si. Ainda temos muito trabalho por fazer, seguramente, não é? Precisávamos ter mais 10 coisas destas para ter mais certezas estatísticas, não é? E mais disparidade regional. Enfim. Nos próximos 50 anos, seguramente vamos ter muitas mudanças, não é? De opinião, não é? Com o evoluir dos estudos, espero eu. Havia aqui uma pergunta que uma pessoa pôs por escrito. Sérgio Simões Pereira, não sei se quer intervir. Então, eu vou. A pergunta está aqui no chat. Gostaria de colocar uma pequena questão relacionada com o edifício do Marcelo, onde parece existir um tanque de oxigênio. Sim, o ambiente 3 não é um tanque, portanto, é um ambiente talvez vestibular de entrada. Não temos ali a planta totalmente escavada para perceber a lógica entre os vários compartimentos, mas não é um tanque, é um pavimento, portanto, um ambiente retangular cujo pavimento é feito em oxigênio. Nos outros não temos os pavimentos conservados. No caso temos também o oxigênio, pelo menos no ambiente 1, está parcialmente conservado, mas foi muito afetado na Antiguidade Tardia. Temos lajes de entrada e no ambiente 3 temos o pavimento em oxigênio totalmente conservado. É muito típico nos Maquela os pavimentos serem em pedra ou em oxigênio para serem facilmente laváveis. Há uma preocupação com a higiene. Vende-se vegetais, vende-se peixe, vende-se carne, e lavar bem o chão era importante para esta gente, para
um bom maquião supostamente teria um pavimento que facilitasse a lavagem, não é? E isso parece acontecer em Mirábiga também. Não sei se mais alguém quer intervir. A pessoa que fez a pergunta agradece. Está aqui novamente uma mensagem. Eu suponho, talvez, não sei, que não haja mais nenhuma questão a colocar ao nosso conferencista hoje. Desculpa, já agora se me Ah, permitem, só uma curiosidade, ainda agora, pronto, é de cerâmica, mas não é de louça, para não existir. Reparei pronto, numa das lojas, agora já não me recordo, eu anotei aqui, num dos compartimentos, que havia uma lareira feita com, enfim, parecia um bocado estégula ou assim, encostada a uma parede. Esse é o padrão comum das lareiras nos ambientes tardios, em Em Miróbriga? Mirábiga é a única que nós conhecemos. Só há uma. Ok. Embora Mas são elas um bocado estégula, certo? são, não é tégula, mas são láterai. São láterai recuperadas romanas. Portanto, são tijolos romanos recuperados, lajes cerâmicas. Por cima dela há uma segunda fase de lareira que é feita aí de uma forma muito simples. Portanto, é uma área de combustão muito simples. Esta tem realmente um espaço completamente estruturado, não é? Portanto, um retângulo encostado à parede. Nesta última fase já não há telhado, portanto, provavelmente já não há telhado cerâmico, ele já tinha ruído. Portanto, devem ter um telhado como, embora não tenhamos encontrado nenhuma evidência nem de buracos de poste, nem um sedimento particularmente rico em matéria orgânica. Os sedimentos são um bocado acinzentados, mas também há muito carvão vegetal nesta época ali naquela zona do sítio. Pode ter a ver com incêndios naturais. Tudo indica que será uma área habitacional, mas muito tosco. Portanto, eles estão por cima do terreno telhado, não é? De uma forma um bocado irregular, ali nos pavimentos. Mas têm alguma preocupação com aquela lareira, não é? Nessa fase, tem duas subfases. Numa delas a lareira está muito bem estruturada, depois por cima dela vem uma lareira muito menos estruturada, não é? Na segunda fase da ocupação. Agora, não tenho outros pontos de comparação. Em Mirábiga, seguramente não. Não conheço, assim, outras bem conservadas, não é? Para dizer mais ou menos, há uma tipologia, não é? Enfim, de lareiras. Confesso também que tinha, talvez, de investigar um bocadinho mais, mas nunca vi lareiras. Ou pelo menos lareiras bem conservadas. Temos uma outra, até é verdade, temos uma outra em Mirábiga, que talvez seja desta época, no ambiente 2, do setor 4, que estivemos a ver ali com a suposta vala republicana, mas aí está muito mal conservada, mas novamente encontramos pérgola, ou melhor, látera e cerâmicas romanas reaproveitadas para fazer um pavimento de uma muito provável lareira. E parece ter sido uma tecnologia usada por esta gente, ali em Miróbiga, por estes dois casos. Em alguns momentos da sua exposição, pareceu-me referir que não se conseguia fazer mais por haver perigo de derrube ou de não sustentação das estruturas. Não há nada previsto para ir consolidando ou ir obviando a esse problema e avançar em certos lugares de investigação. Enfim, com as grandes limitações que hoje em dia, não é, a tutela tem, mas pronto, a Deus, não sei se ela está aqui a ouvir. Há alguns anos atrás houve algum trabalho de restauro, por exemplo, na sondagem 4, onde surge exatamente esse valado do mundo indígena. Portanto, houve ali alguma consolidação dos muros posteriores. Nós temos alguma conversação sempre todos os anos com o António Tintoria, por exemplo, que faz parte do projeto, para dar alguma opinião, não é, sobre o que é que pode afetar menos ou mais. Mas hoje, enfim, não vivemos provavelmente numa época de vacas gordas, não é? Para termos grandes opções de restauro, não é?
Obviamente temos aqui um problema grave num sítio que coloca imensos problemas, não é? As estruturas não são muito fortes por vezes, pendentes muito fortes, não é? Um sítio que é visitável e, portanto, facilmente pode ter ações destrutivas, não é? E, portanto, nós temos de balançar um bocado entre a parte científica e tentar não afetar demasiado, não é? O sítio, não é? Por vezes, escavar muito bem uma coisa pode torná-la muito precária, não é? No caso no caso do Maquiel, claramente, a estrutura é muito precária, numa pendente muito forte, e, portanto, temos ali de pensar muito bem o que é que se pode escavar, em que profundidades se pode ir, sem que não tenhamos assim uma surpresa de um ano para o outro, ter um segmento do edifício derruído, não é? Porque houve uma chuva forte e que foi com a água, não é? Não sei se a Manuel quer dizer aqui alguma coisa, não é? Mas Não todos os sei. anos temos um bocado este raciocínio, não é? De ver o que é que se pode fazer, onde é que temos de parar, onde é que... É, não sei se me estão a ouvir, Sim, sim. porque eu estou com dificuldades de ligação e então ouço com alguns cortes. Boa noite a todos. Bem, eu estou aqui só apenas a assistir, porque ainda por cima agora com estas reestruturações eu já nem sequer estou responsável por Miróbriga, mas só para acompanhar as novidades do Zé Carlos. Aquela questão que o Zé Carlos falou logo no início em relação àquela fiada de lojas, ali a questão é que não é só conservação e restauro, era trabalho de engenharia, e era muito mais do que conservação e restauro. Aquilo são grandes enchimentos com grandes blocos. É como se toda aquela área tivesse atingido um perfil de equilíbrio, chamemos-lhe assim. E se vamos retirar de uma loja, a parede, o que está na loja do lado, vai exercer pressão sobre a parede que ficou descalça, não é? Digamos assim, que deixou de estar preenchida. E estamos a falar de muros relativamente altos. E por cima disso tudo está a zona do fórum, não é? Era começarmos a descalçar o equilíbrio a que o sítio chegou. E esta zona que o Zé Carlos dizia agora, ali do Maquel, de um lado tem aqueles contrafortes que parecia que é de uma grande estrutura, dos laterais que não são nada. Não é? Não é só projeto, não é só conservação e restauro, é muito mais, mas pronto. Puro, também vamos ver. Já não passará por mim, pelo menos a curto prazo. Olha, já agora um beijinho à Flor Bela. Antes de me despedir de todos, a ligação pode cair a qualquer momento. Pronto, fomos colegas e já não nos víamos há muitos anos. Muito obrigado. Eu creio que podemos, talvez, dar por concluída esta sessão, se mais ninguém quiser intervir, agradecendo ao José Carlos Quaresma a sua palestra, nos veio mais uma vez enriquecer a nossa associação, que muito nos esforçamos para manter viva e ativa e útil. De maneira que amanhã mesmo, se tudo correr bem, este vídeo, resultante da sessão, estará no meu canal do YouTube e a partir daí será enviado para centenas de pessoas. Bem, que ao nosso conferencista, muito obrigado, e a todas as pessoas que intervieram, estiveram presentes também. Muito obrigado pela contribuição que nos Obrigado, deu. Boa noite Obrigado. a Uma todos. boa Boa noite a noite. todos. Obrigada. boa noite, Boa muito noite. obrigado. Obrigado. Boa noite. Boa noite.